principais destaques de hoje. Muito boa tarde, meus amigos, boa tarde, Cabral, bem-vindo de volta e agora pessoalmente, meus parabéns e que tudo seja ótimo nesse seu novo ciclo. Boa tarde, muito obrigado aí pelos parabéns, pelas minhas férias de 4 dias. Curtiu? Eu apareço desde quinta e o Gani, nós três juntos desde quarta. Desde quarta. Então, Nossa, quase verdade. missa de 7º dia. E é isso. E aí, Gani, boa tarde pra você. Boa tarde, já dei parabéns para o Cabral. Opa, o que aconteceu aqui? É o áudio, né? É um negócio chamado Opa, caixa de som. Então, eu já dei parabéns ao Cabral. É isso Pelo aí. grupo, obrigado. agora pessoalmente, Pessoalmente. agora ao vivo no programa. Parabéns ao Cabral, que faz uma caninha, né? Faça uma caninha. Boa ideia. Uma caninha. Faça Boa uma ideia sua, caninha. viu, Gani? É, boa ideia. Esse tipo de trocadilho, para poucos. Pra Né? poucos. Faz a caninha, você já pega o espírito da coisa e fala uma boa ideia, Boa e ideia. o Cabral morre. Pena que o Isso daí já Cabral... deve ter feito muito churrasco com boa ideia, ficado doidão, Pena que o dormindo na Cabral sala. não... O Cabral nem alerta. percebeu a piada. Percebi, Percebeu? que eu não vou fazer propaganda aqui, porque tem um presidente que gosta muito. Ainda não, né? Mas ele chega lá. Mas é muito comum o termo, né? O cara foi presidente lá em 15, ainda chamam ele de presidente. Mas é o Protocolo praxe É. da liturgia. do cargo, Da liturgia. Então quer dizer do que negócio. se a gente encontrar o Fernando Henrique, tem que falar o Tem que presidente. chamar presidente. É o último grande cargo dele. Tem que chamar É, presidente. o último grande... Você sabe que Tanto tem é que, teoricamente, Ciro Gomes é ministro. é ministro. É ministro. Qual foi o ministro. último grande cargo dele depois de 94? Eu não sei se teve. Não teve, Eu acho que não foi teve. governador, não foi isso? Eu não sei se foi depois ou antes, né? Foi, não lembro. Eu acho que foi governador do Ceará. Enfim, hoje a pauta está absolutamente tranquila para vocês comentarem. Tranquilinha? Sossegado. Coreia, Brasil. Essa aí você não comenta, né? Não, agora, você sabe que ontem foi o primeiro jogo que eu assisti, né? Pô, achei legal. Mas eu não consigo ter aquela emoção. O espírito da Copa não, de tomou sofrer. conta de você de novamente? Tomou, mas agora de ser um apreciador, assim, puta, que jogo legal, entendeu? Mas de sofrer, falar, nossa, acabar o mundo, assim, o Brasil perdeu, meu Deus, não. Ele foi governador até 94, um dado cultural, quando ele virou ministro. E só. E É só. isso? Depois disso, ele vive de nuvem. De participar de disso eleição e perder. Quero ver você exatamente. falar isso o dia que ele Postulante. for entrevistado aqui. Falar, o senhor... Virou Ah, postulante. mentira. Não, ele foi Desculpa. ministro também. Ele foi ministro da Integração Nacional entre 2003 e 2006, no Lula. primeiro governo Lula. foi isso mesmo. Desculpa. Bom, Bom, já que Deputado federal, ele foi outras coisas. A gente é linguarudo demais. corneta, né? Para como utilizar o linguarudo linguajar do demais, agora foi futebol, deputado federal, Cabral desculpa. cornetando o ministro. Cabral e Gani, hoje a gente começou a ter aquela discussão da PEC na CCJ, proposta de emenda à Constituição, da transição, 198 bilhões de reais, que estava estimado ali para estar fora do teto. A Comissão de Constituição e Justiça parou de funcionar, teve um breve recesso ali, ia voltar agora às 2 horas e eu não vi notícias de que tenha voltado, parece que não houve consenso para voltar a discutir o texto. Mas o que a gente teve de notícia é que essa proposta não permitiria tirar o Bolsa Família do teto de gastos, mas sim haveria uma ampliação no teto de gastos. Isso na prática significa que eu não vou deixar isso fora do teto, vou deixar dentro do teto, mas o teto vai ampliar. Ou seja, não tenho dinheiro, mas ao invés de eu pagar usar o limite do cartão, eu peço para aumentar o limite do cartão. Para eu não estourar o cartão, para eu não usar o cheque especial, eu aumento o limite do cartão. Não tenho dinheiro, mas continuo pagando sem esse dinheiro. Isso muda a percepção do mercado, isso mexe com a percepção de que as coisas podem ficar ruins no ano que vem, já que continuamos sem o dinheiro? Então, bons pontos aí. Bom, vamos lá. O que é o teto de gastos na sua essência? O teto de gastos é um limitador do gasto público, é um freio para o governo agir de maneira responsável do ponto de vista fiscal.
E para que isso? Para que sobre recursos para o governo controlar o seu endividamento. Controlando o endividamento, o governo acaba pagando menos juros, tendo menos despesas com juros lá na frente, e isso proporciona uma sobra de caixa para investimentos. Então a responsabilidade fiscal ela é essencial do ponto de vista também de responsabilidade social. Por quê? Porque garante a sustentabilidade das contas públicas, sobrando recursos para as demais áreas. Então existe esse limitador do gasto público chamado teto de gastos. Existem outros limitadores também. Existe a regra de ouro, o governo não pode contratar uma dívida para financiar despesas correntes, então ele não pode contratar uma dívida para pagar salário do servidor público. Isso é chamado regra de ouro. Existe a lei de responsabilidade fiscal também. Para eu ter uma despesa, eu tenho que provar da onde que virá a receita. Eu tenho que ter uma fonte de financiamento. Muito bem, esses são os 3 pilares aí do orçamento e da responsabilidade fiscal. O que tentam fazer no drible do teto de gastos são 2 coisas. A primeira, eu posso pegar um determinado item e falar assim, isso daqui não faz parte do teto. Não computa. Então isso aqui você pode gastar o quanto você quiser. Existem algumas despesas de educação, do Fundeb e tal, que estão fora do teto de gasto. Então, tá aqui, você gasta isso aqui, tá liberado. Então, isso é um ponto. Então, Bolsa Família, olha, tanto do Bolsa Família, que é o que o PT queria, 4 anos do Bolsa Família fora do teto. Não tem limite, a gente pode aumentar o gasto quanto for no Bolsa Família, assim que eles estão pleiteando. Bom, outro artifício. O que é o teto? Como é que é calculado o teto? De maneira bem básica. Eu tenho 100 bilhões de despesas em 2022. Tá? Aí eu tive uma inflação de 6%, então eu só posso gastar em 2023 esses 100 bilhões acrescido mais de inflação. 6%, 106 bilhões. Não posso gastar mais que isso, tá? Naquela despesa. Isso vale para todas as despesas que entram no teto. Então, vamos aumentar esse limite. Ao invés de ser 106 bilhões, vamos colocar 120 bilhões. Na prática, em essência, Filipão, o que está acontecendo? Eu estou dando uma licença para gastar mais. É o que você falou, aumentando o limite. O investidor não é bobo. Sim. O investidor percebe esse tipo de coisa, essa jogada e esse artifício. E onde é que isso também aparece? Vai aparecer nos dados de superávit primário, nos dados de endividamento, porque daí o número não importa se está fora ou dentro do teto. É receita menos despesas, ponto final. E ver lá o quanto que aquilo é proporcional ao PIB. Então, nesses dados vai aparecer. Agora, isso alimenta, vamos aumentar o teto, alimenta uma narrativa política de que o PT agiu dentro da responsabilidade fiscal. Então, em termos políticos, tem um impacto. Por quê? Porque vai ser, não, mas a gente não quebrou o teto. Não pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? Então, do ponto de vista político, ok. Alimenta essa narrativa, não, estamos jogando aqui dentro das regras do jogo, mesmo que se houve um jeitinho. Na essência econômica, está gastando mais e o mercado percebe esse tipo de coisa. Cabral, sua percepção? Concordo com tudo. É uma forma de burlar para evitar problema de pedalada, qualquer problema. Põe dentro do teto, segue a vida. Porque o mercado não está estressando, porque já estão falando de 120 para 2 anos com a Lira, na mão do Lira, né? Então 120 para 2 anos é ruim, mas só com o Bolsonaro deveria ser 105 para 1. Então aumentaram 135 aí para 1 ano a mais. Então é ruim pra caramba, mas não é nada mortal, vida que segue. É ruim, mas... Então eu acho que a PEC em si já fez preço. Agora é esperar ministro. A questão também é a seguinte, nesse parecer... antes disso, você falou com Lira. Essa proposta está no Senado, então precisa organizar no Senado para o texto ser votado no Senado, na Câmara sem mudança e voltar para o Senado para poder passar, porque senão com mudança volta para o Senado e aí atrapalha. Então tem que combinar direitinho com os russos
para poder estar tudo igual alinha. o texto para não ter mudança. É isso, então. O único problema cuidado que tem que tomar é que o relator da PEC no Senado é fortíssimo candidato a... O Marcelo? Não, Alexandre. Alexandre Silveira Silveira. é fortíssimo candidato a ministro da Infraestrutura, que era Tarcísio. Olha a mudança, meu Deus do céu. E tem que saber como ele vai trabalhar na PEC. Se ele vai querer fazer bonito pro Lula, dizer, viu, passei 150, viu, passei 180, para chegar mais bonito no Ministério da Infraestrutura com maior poder de verba. Então, meu único receio é isso, mas eu acho que Lira dá uma desidratada nisso. Vocês acham que pode ter também não impactado tanto o mercado? Porque eu separei um trecho aqui que diz assim, o parecer do relator estabelece que o próximo governo apresente até o final do ano que vem projeto de lei complementar para instituir um novo regime fiscal. Ou seja, a PEC sai, mas obriga a PEC a ter... do Gereissati, né? Obriga a ter um novo regime fiscal e mostrar os caminhos. Me estranha o mercado não ter reagido mal, porque a gente não sabe o que vem nesse novo regime fiscal. Esse que tem, o mercado fala, ok, eu gosto, entendeu? Eu gosto, mas ele é desconfigurado, porque desde... Então apresentar um novo regime fiscal não necessariamente seria um novo regime fiscal melhor do que o que está aqui. Mas por que pode ser, o mercado pode ter não reagido mal? Porque teoricamente, deputado é meu boi. Mas o Senado, ano que vem, é mais contra Lula do que a favor, né? Entraram mais senadores contra Lula do que a favor. Não só senadores, mas né? mas deputado pode ser. Porra, mas eu, assim, não confio mesmo entre o certo e o duvidoso, deixa eu ficar com isso aqui que é o certo. Não sei o que vem, por mais que eu concorde com o que o Cabral falou. Tem aí a gente, né, um congresso mais pró-mercado, mais liberal. Então, esse risco seria diluído. Mas eu não sei, né? Tem muita gente do centrão ali que gosta de um cargo e de uma verba, né? Então, eu acho que tem esse risco, entendeu? Agora, o teto, esse é um grande problema do Brasil. A gente cria uma regra boa. E aí, o brasileiro, não todos, evidentemente, né? Eu estou usando aqui alguns brasileiros, né? Políticos, eles conseguem usar da criatividade, certo? Para burlar, né? E aí desconfigurar o teto na sua ideia original, que é muito boa. Tudo bem, você ter quebrado o teto na pandemia, eu acho que tinha até algum sentido. Né? Tem argumento. Tem né? argumento. Pandemia, guerra, né? Lá na pandemia. Esse ano não. Do precatório, não. Entendeu? E nem esse ano. E nem esse ano. Esse ano, acho que não tinha. O Brasil voltou a crescer, desemprego reduzindo. Então, se estendeu. A gente criticou isso. Então, esse ano não. Manter para o ano que vem? Também não. Então, vai dando... quebrou uma vez. É o país do puxadinho aqui, né? A gente não troca o chuveiro. A gente vai lá, faz um remendo, bota uma fita crepe, né? Pode estar em curto, não tem problema, tá certo? Faz uma gambiarra. Toma banho de chinelo para não... Toma banho no chinelo para não tomar choque. Você já fez isso. Felipe já tomou banho de chinelo no verão e Praia Grande. Alguma coisa me diz isso. Para não tomar choque. Foi para PG... da casa da tia, e ela falou, toma banho. É o país do puxadinho, do remendo, né? E a gente acha assim, não vai dar problema, dá um remendo aqui, né? Eu vejo, por exemplo, vamos dar uma viajada. Só entre parênteses, o que tem de medida provisória em vigor ainda, né? Por exemplo, aquela medida provisória que vai ontem eu estava falando de mergulho aqui, né? Mas você vai, por exemplo, eu estava, né, fiz uma vez um cruzeiro e tal, você vai no exterior... O pessoal, na hora que tem aquelas medidas de segurança, se acontecer isso, leva a sério. Olha, fala, isso aqui é sério, né? Se pode acontecer, eu tenho que entender o que está acontecendo. No Brasil... O brasileiro nem aparece. Pega aqui o bote e fica assim. Cara, o bote, assim, ó. Eu torcei, eu falei, isso aqui podia virar para todo mundo tomar um puta de um susto, entendeu? E achar que não é brincadeira o negócio. Então é o país do puxadinho, né? E isso também na parte fiscal. Por isso que a gente esse atraso perpétuo. Agora, essa questão Brasil versus resto do mundo,
olhando para essa PEC, para essa possibilidade de estouro de teto ou fazer um puxadinho no teto, né? Que é basicamente isso. Puxadinho. Eu não vou... Tem um teto, eu faço um puxadinho para ele ficar um pouquinho... Um mezanino no teto ali. A gente viu o mundo inteiro praticamente enxugando dinheiro porque deu inflação, né? Tá todo mundo enxugando, tirando incentivo, tirando ali... Tirando China. Que China voltou agora, né? Mas também, depois todo mundo dentro de casa, não ia dar... Não tinha consumo ali, né? Mas enfim, o mundo inteiro enxugando dinheiro. Aqui a ideia é, tipo, vamos gastar mais um pouquinho que não pega nada, né? E deu qualquer melhora nas coisas. Olha como é que é o Brasil. É. Deu uma melhora nas contas públicas, E aí? ao invés de aproveitar esse momento de melhora nas contas públicas, de maior PIB, de desemprego, vamos emplacar reformas, vamos continuar nessa toada. Vai atrair investimentos para cá. Não, o que a gente faz? Já sobrou um pouquinho? Vamos gastar. Então é a mesma coisa, aquela família que conseguiu, né, sobrar um pouco de recursos e aí usar essa despesa para o que interessa, para um investimento que interessa, não, já vamos pegar aqui, já vamos gastar, entendeu? Como se não houvesse um amanhã. Esse que é o problema aqui do país. Né? Não tem essa visão de longo prazo. O que a gente quer ser daqui 20 anos? Tem, esquece. Tudo puxadinho. País do puxadinho. Isso é uma coisa sensacional na Austrália. A Austrália, ela pensa assim, 10, 15 anos, 20 para frente. Então tem uma equipe lá na Austrália que é sem governo, que eles pensam o seguinte, poxa, o que falta na Austrália? Falta enfermeiro. Então nós vamos fazer o seguinte, os próximos 10 vestibulares, qualquer faculdade, se você tiver nota acima de A, eu, governo, pago para a faculdade particular para você estudar. É de graça. Porque a gente está sentindo que está faltando enfermeiro e isso irá atrapalhar nosso futuro. Não, está faltando engenheiro agrônomo. Temos faculdade de engenharia agrônomo particular ou pública? Não precisa ser pública. Temos. Temos como incentivar? Não. Temos que importar professores para dar aula? Iremos importar. O Brasil não planeja semana que vem. Exatamente. Imagina a Austrália, a Austrália planeja a próxima geração, mano. E outra, é surreal isso. E por isso que a comparação aqui nunca é assim, puxa... vamos virar Austrália, Suíça ou Noruega. Não, é tudo assim, é Argentina, Venezuela, é sempre para baixo, a gente nunca mira para cima. Como o amigo do Cabral, grande Sérgio Machado diz, é o Sussu, né? Não vai virar nem Sudão, nem Suíça. Nem Suíça. Então, Brasil nem eterno, Sudão, nem Suíça. Vai ficar no meio tempo mesmo. ali, no meio termo. Ô Cabral, a gente está falando dessas situações aqui sobre gastar muito dinheiro, e aí eu quero ler um trecho dessa PEC aqui para saber qual é a opinião de vocês sobre isso. A gente falou outro dia aqui sobre a teoria monetária moderna, né? Sim. Isso que está bastante... Imprima dinheiro. Exatamente. Vamos imprimir que não pega nada. Mas foi citado, inclusive, ipsis literis MMT, que é a teoria monetária moderna. E diz o seguinte, o texto da PEC que eu salientei aqui. Cabe enfatizar, como apontam alguns adeptos da teoria monetária moderna, que o aumento dos gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança nos países que emitem dívida na própria moeda. Ou seja, se o financiamento das despesas fosse feito em moeda estrangeira, seria justificável a preocupação com a solvência do país. Mas como os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são em reais, não existe a possibilidade do governo não pagar. Quem falou isso? Está escrito na PEC. Está escrito no texto da PEC. Ele considera no extremo do extremo no extremo. O limite. E eu fiquei no limite confuso. vira tudo CDI. E eu fiquei confuso nisso. Concorda? No limite do limite, ou seja, toda a dívida virou overnight. Pode imprimir dinheiro, porque eu tô garantindo. Mas eu não tenho calote de dívida interna. Mas uma hora... Vai dar uma cagada, sim. Então, esse mas é o limite do limite da cagada. Só que no limite do limite, porque qual que é o ponto aí? O que eu entendi. Ele está falando o seguinte, a dívida interna é tão grande, eu consigo emitir. Não consigo emitir nova dívida para pagar essa dívida, para fazer a rolagem, né? Beleza. Aí, só que chega num momento que mesmo que eu faça todo este processo, não vai ser suficiente. Não vai ter, emitir nova dívida, mas eu não tenho aqui dinheiro, porque depende do comprador, né? O comprador comprar e financiar o governo. Não deu para pagar
essas dívidas que estão amortizando. Aí eu vou ter que, ou eu corto o dinheiro de aposentado, funcionário público, não vai, evidentemente, não dá para fazer isso, claro, né? Então o que eu vou fazer? Vou dar um calote, não tem como pagar agora, vou pagar lá na frente, entendeu? Ou eu vou para uma outra saída. Qual é, Filipão? Imprimo. Ligo a impressora. Que é o que acho que é o que ele está falando, teoria moderna, moneta. Sai pagando. Assim, eu sou o dono da produção do dinheiro, então eu produzo Só o dinheiro. que e isso pago. era o Brasil da década de 80, né? Quer dizer, a teoria moderna volta para o Brasil da década de 80. E volta... Imprime dinheiro, gera inflação. E a inflação. E volta para, no extremo, vira overnight. Eu não renovo tua dívida, não tem nenhum problema. Eu vou te pegando via overnight. Eu me financio com o overnight dos bancos. Que era assim, né? A década de 80. Então, em vez de você emitir dívida, você emite dívida. Putz, não tem dinheiro, me financio no overnight dos bancos. O overnight dos bancos eu pego emprestado, com ele eu vou corrigindo eternamente. Vira eternamente grana de um dia. Emoção diária. Todo dia tem uma emoçãozinha para ver se renovou ou não. E é interessante que o negócio está na PEC, né? Está escrito. É assim. Que a ideia deles é, não tem problema a gente se endividar porque é o nosso dinheiro, a gente controla a emissão. Eu volto a uma frase que eu acho brilhante do Thomas Sowell, que é o seguinte: a primeira regra da economia é a escassez. Os recursos são escassos, as vontades ilimitadas e o dinheiro é só uma forma da gente trocar bens, serviços e trabalho. Então, a riqueza vem da produção de bens e serviços, certo? O dinheiro só é meio. Por si só ele não tem valor. Então, a regra da economia é a escassez. A gente se depara o tempo inteiro com a escassez. O orçamento é escasso, tudo é escasso. Qual é a primeira regra da política? Ignorar por completo a primeira regra da economia. É esse mundo que você pode gastar à vontade. No extremo, vivo o overnight Goral de 10 para 9 da manhã. Quanto foi o Goral de hoje? Quanto ele tomou dos bancos? O Júlio falou assim, a título educacional, desenha para o orelhudo aqui. Que é isso? A dúvida é sempre bem-vinda. Ele falou assim, por que imprimir dinheiro gera inflação? Vamos lá. Por quê? Dinheiro não produtivo. Deixa eu tentar explicar de uma maneira bem tranquila para ele. Meu amigo, imagine o seguinte, que eu imprima R$1 milhão e distribua para todos os brasileiros. Todo mundo tem milionário. 1 milhão agora, da noite para o dia. Imprimido aí na mão, todo mundo. Todo mundo acorda com 1 milhão a mais. O que você vai fazer da noite para o dia? Todos esses brasileiros vão fazer. Eles vão Vai comprar uma Ferrari. consumir. Vão comprar uma Ferrari, vão consumir. Vai ocorrer uma explosão de consumo no país. Teremos 230 Ferraris, milhões de Ferraris? Isso, não vão. Não. A produção vai conseguir acompanhar essa explosão de consumo? Nem dá, produzir demora. Consumir é assim, né? Eu dou aqui pro Cabral. Cabral, R$1.000 agora. Consuma até 6 horas da tarde. Porra, só no rodízio, peraí, deixa eu fazer a conta. Se não gastar, 200 perde. No rodízio, agora eu dou 1.000, fala, produza o que você 250 quiser. na churrascaria. Produzir demora. Então o consumo fica acima da produção, certo? Quem é que faz esse equilíbrio? O preço. O preço explode. Ó, tá escasso, preço explode. Por isso gera inflação generalizada. Aí, rapidinho, só até a página 2. Pode ser que ele esteja pensando nisso. Então vamos fazer um controle de preço. Está proibido aumentar o preço. Aí, meu caro, o que vai acontecer? Se não tem um mecanismo de preço justamente para fazer a exclusão, o produto some. O produto some, porque aí é quem chegou primeiro consumiu, aí acabou. Aí a gente foi para escassez, aí começa a faltar tudo. Então, ou gera inflação, e se tiver impressão de dinheiro com controle de preço, gera escassez, falta de produto. Não tem como sair disso. Fala, Não tem saída. Não, imagina que ele quer comprar qualquer coisa com o seu Zé ou com a Dona Maria. Ele quer comprar uma blusa. Eles não têm condições de produzir 200 milhões de blusa em um dia. Não dá. Então falta mercadoria, é simples. Aí o comerciante sabe disso, já que todo mundo quer, ele faz leilão. Quem quer fazer leilão, subir preço. Quem paga mais, leva. Cabral, a gente estava falando dessa questão aí de se financiar, de arrumar o dinheiro, a dívida pública e tudo mais. Hoje, terça-feira, o que tivemos hoje? Leilão de IPCA e LFT. Isso é uma forma de financiar. Só um dado curioso, o governo está com reserva de caixa, o Tesouro,
Que a gente, curiosamente, você viu que o secretário do Tesouro pediu demissão sexta-feira, né? Colnago, né? O Colnago pediu demissão, 6 meses de quarentena, combinado com o governo. Então, se ele for para a iniciativa privada, provavelmente maio, junho do ano que vem. Eu não sei se, curiosamente, se ele recebe o salário nesse período ou não. E o vice do Tesouro vira secretário e ninguém ocupa o lugar do vice até virar do ano. Que aí também não precisa, né? Pelo amor de Deus, 24 dias de poder aí já muda tudo. Só um dado curioso. Então, hoje teve leilão de NTNB, que é aquele título indexado a IPCA. Nós temos notícias boas e ruins dentro do próprio leilão. Vamos explicar. O governo vendeu maio 27, maio 35 e agosto 60. Para período de caos que nós estamos atualmente, caos de confusão de PEC, o que não passa, até que a taxa não foi tão ruim. A menor 6,06 e a maior 6,12. Mas para um período um pouco mais calmo, considerando que a PEC já vai passar com 125 bi, essa taxa é alta. Qualquer taxa acima de 6 é alta. Ok? Caiu em relação a 15 dias atrás, foi quando foi realizado o último leilão, mas ainda é uma taxa alta, tá? Não tem como não desprezar, é a segunda maior taxa das últimas 6, 7 semanas aí. E o volume foi um bom volume. O volume tem que elogiar, 7.200 é um bom volume comparado com os outros meses, tá? E ele conseguiu vender menor do que o consenso. Então vamos entender isso, o que é vender menor do que o consenso. Ligam para o Banco Gani e perguntam, quanto você acha que vai sair o título? Banco Gani a maio 27. Aí o Banco Gani fala 6,17. Eu falo 6,18 e Felipe fala 6,19. Aí o que eles concluem? Poxa, o consenso é 18. Porque tem um 18, um abaixo de 18 e outro acima. Isso é o 18. Aí ocorre o leilão. Quando ocorre o leilão, sai a 6,16. Opa, ninguém aqui nem falou 16. Então significa que esse papel teve mais demanda do que se achava originalmente. Então, em relação ao volume, a notícia boa. Em relação à queda de taxa, é boa, mas ainda é uma taxa alta. Eu estou vendo aqui o 26, né, que a gente gosta bastante. IPCA mais 6,10. Lembra quando bateu lá os 6,34? Sim. E a gente era um bom ponto de entrada. Lá. E o pré-25, 13. Quem entrou aí a quase 14 também se deu bem, né? Tem uma, Tesouro, né? Tem uma pergunta aqui, o Vieira falando, por que o IPCA parece que sofre menos que o pré? Ele sofre, depende. Ele sofre menos do que o pré quando o prazo é igual. Isso. Tá. Porque o componente pré dele é menorzinho. Isso. Só que geralmente IPCA são títulos mais longos. Então, se eu falar janeiro 24, IPCA e pré, o IPCA sofre menos, porque a parte pré dele é um pedacinho do todo. A parte pré do outro é o outro inteiro. Todo. Entendeu? Então, ele sofre menos. O problema do IPCA é que eles são mais longos. Problema ou solução ou não. E tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, o papel, olha, a natureza é sábia e o mercado também. O papel longo, ele é mais sensível a variações na taxa de juros, certo? Basta você pensar na fórmula de valor presente. Valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Então, qualquer mudança no I é potencializado pelo prazo, certo? Pelo N grande. Tá. Que é o que o Cabral falou. A duration né, tecnicamente falando, é maior. Agora, as taxas são mais voláteis no curto prazo. Então, as taxas pré de curto prazo, vencimentos mais curtos, elas oscilam mais. Então, mesmo que o N, o prazo, não seja tão longo, a queda na taxa pode ser tão grande que compense um prazo mais curto, entendeu? Então, né, o papel é longo, oscila mais, mas a taxa a curto prazo oscila mais. Ok. Uma coisa. Por que o papel longo oscila menos? Porque daqui a 20 anos você não tem tanta previsibilidade. Mudou a PEC de 125 para 130. 20 anos, meu povo. Até mudar lá é menos sensível, mas muda semana que vem. A emissão de quinta-feira agora. Então o curto ele balança mais do que o longo. É isso aí. Porque o longo balança menos. Que até 20 anos, pô, é outro país,
é outro presidente. Putz, pode ser um presidente que você nem sei se eu tô vivo. Outros, inclusive, minha né? sogra vai estar viva. Daqui mas 20 os demais anos eu não são sei. outros presidentes, né? Pelo menos uns 4, 5 aí, dependendo da referência. Então, em resumo, o papel longo, dado uma mesma oscilação, oscilaria mais. Só que as taxas oscilam mais para vencimentos mais curtos. Só que o vencimento mais curto tem um prazo, né? Acaba também, oscila mais a taxa, mas o prazo é menor, potencializa menos. O outro, qualquer oscilaçãozinha na taxa, é mais potencializada pelo prazo. É assim. Boa. Isso é legal na teoria. Aí você vê a curva do Brasil, ela tá assim, aí ela tá sobe. flecha, ela sobe, aí ela cai, e quando ela volta no meio do ponto mais alto até o ponto mais Parece uma baixo. montanha Aí você russa. vai explicar isso para aluno que nunca viu curva, eles começam a chorar, maluco. Assim, o Que a curva, que é imagina uma reta, aí sobe. É um passeio de Aí bêbado. desce essa ponta mais baixa com a ponta mais alta. Se você achar o meio, a ponta mais longa está abaixo desse meio. É. Aí você vai explicar isso para o aluno. Vai explicar aluno que nunca viu renda fixa na vida. Como é que pode? O Daniel falou assim, e aí, mano. nesse cenário todo aí, inclusive com o MMT que a gente estava falando assim, como que protege, né? Fiação, IPCA+, numa... Selic da veia, LFT. Então, mas numa possibilidade da gente ter mais inflação, né, gerar mais inflação, imprimir dinheiro, gerar mais inflação, papel atrelado à inflação só protege o capital ou você acaba ganhando dinheiro com ele também? Depende do... Você só protege, né? só protege. Aí você tem Aí o você tem que juro ter um real. prêmio. 6 de juro real, acho que é bom hoje. Como está hoje, né? Como 6 está e pouco. hoje, né? Se esse juro real cair e eu entrei a 6, ganhei na marcação a mercado, certo? Certo. Se subir, aí eu vou ganhar o 6 se eu ficar até o vencimento, mas corro o risco de... Só que pode acontecer um fenômeno do cara nunca mais assistiu marketing com ódio da gente. Isso acontece pra caramba. Como é que é composto o racional de um papel IPCA? Inflação mais um pré, ele é igual a expectativa de juros. Aí você pensa, pô, a inflação no que vem vai disparar porque o governo vai gastar 170 bi, 180 bi, 400 bi, vou aproveitar esses 6 e 12 e vou me abraçar. Aí você, pufa, se abraça no título. Ano que vem, o estressa tanto que essa ponta pré da igualdade dispara. Então, IPCA mais o cupom de... Deixa eu aparecer na TV. IPCA mais cupom de IPCA é igual a pré. Esse pré dispara muito rápido. Inflação não dispara rápido. Inflação uma vez ao mês, ele vai para 0,70, 0,80. Aí o cupom do IPCA, que é o componente dessa frase, explode. O cupom do IPCA é que marca o título, o valor presente despenca. Eu já fiquei com título de IPCA com 3 anos perdendo dinheiro todo dia. Na marcação o juro a mercado. real dispara, né? Aí os juros, o cara que calcula o PU é o cupom de IPCA, que hoje está 6,10, 6,12. Se ele sobe, o valor presente do título cai. Aí você vai odiar o teu gerente. Nunca mais vai falar, pô, você falou que inflação eu recuperava nisso. Marcação a mercado, seja bem-vindo. Aquela se época que até o o... vencimento, ganhou De 6. boa, IPCA Aquela vai época 6. que o prêmio era 4 e pouco, 5, Se e deram a mal. gente já imaginava que era bacana, subiu para 6, Tomou. se vender, toma. Por isso que os papéis mais demandados do IPCA é 25, 26 e 27 nos bancos. Por quê? O que eles estão tentando apostar? A inflação se estressar. Estressa por 2, 3 anos, depois volta a controlar, eles ganham. Eles não pedem poder de compra atualizado à inflação e ganham no fechamento do cupom. E o Se período vai dar não certo, tem que combinar com o mercado, né? E o período não é tão... Tanto é que se você for ver o leilão de hoje... Ah, eu não trouxe Excel. Mas o leilão de hoje, quase a metade do leilão foi o primeiro vencimento. Os outros dois, o volume foi bem menor. Já proposto pelo governo, bem menor, tá? Você sabia que não ia ter comprador. Tem um outro assunto aqui que acho que está bastante ligado com o que a gente está falando, sobre estados. 4 estados já mandaram proposta para as assembleias legislativas buscando aumentar o ICMS. Outros estados... ICMS é aquele do rolo do combustível. Exatamente. Que ia acabar esse Combustível, ano, né? energia elétrica e também telecomunicação. Eles estão pedindo aumento de alíquota para poder recompor a perda que teve por conta daquela questão que redução. passou no Congresso. Sim.
é o inevitável, né? Quando a gente tira de um lugar, quando mexe no gasto público, alguém tem que pagar essa conta. Claro, e aí dinheiro... a gente vê o Estado indo atrás do contribuinte para pegar essa grana. Eu fiz uma entrevista com o Álvaro do BTG, que eu fiz essa pergunta. E aí, Álvaro qual é? Frasson? Qual é? Frasson. Ele falou, pelas nossas contas, porra, conta a dedo se tiver algum Estado com problema de conta. Eles recarregaram muito dinheiro nos últimos anos. Não tem o porquê. Se eles souberem fazer o trabalho bonitinho, isso vai estourar lá para frente, lá para 24, 25. Por enquanto, não tem nenhuma possibilidade de estourar, porque eles estão com caixa robusto. Então, é aquele famoso, né? Vou aproveitar a mudança de governo e tentar ganhar algum. Mas, matematicamente, não seria necessário. Na opinião dele, que é aquilo, mano. Eu não entendo nada. Ó, o outro lá. O que é isso aí? Não sei. A gente tá ao vivo aqui, mas o pessoal fica gritando lá fora. Parece um hospício. Eu só não vou falar mais mal, Cabral e Gani, porque é simplesmente a dona da empresa que tá gritando. A dona da empresa tá lançando lamba aeróbica. Tá dançando um Flamengo lá, porque a Espanha foi eliminada. A Espanha foi eliminada? Para Marrocos. Eu queria a Espanha na Copa. Porque fica legal de ver o jogo, entendeu? Eu não gosto de ver jogo tipo Marrocos e Portugal. Mas Marrocos tá jogando bem pra Portugal caramba. Tem Cristiano Ronaldo. Queria ser Espanha e Portugal. Imagina que jogaço. Não, diz que Espanha. Ou por exemplo, Espanha e Portugal, Argentina e Holanda. Sabe pra quem? Juro por Deus, sabe pra quem que eu tô torcendo, Cabral? Pra Argentina, porque eu quero ver Brasil e Argentina. Aí é jogão, é coisa emocionante. Não, eu não Brasil aguento mais ver Brasil e Holanda. Toda Copa é Brasil e Holanda, pô. Pra ver jogo ruim, eu vejo o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, né? Eu gosto de ver jogo. Eu só sei dizer o seguinte, eu vou publicar meu extrato de cartão de crédito. Eu não pago almoço, ó. Pra ver jogo ruim, eu vejo o Flamengo jogar, que é isso. Então... Inclusive agora, Cabral, obrigado, viu? Levou o Vitor Pereira embora, trairão. Depois eu explico minha teoria. Mas eu concordo com você, tem que ver... Claro, é Copa do Mundo, amigo. Eu quero ver jogão. Pô, França e Inglaterra, baita jogo que vai ter, entendeu? Imagine Brasil e Argentina, Messi versus Neymar versus o Pombo lá, o Richarlison. Um jogador de Marrocos. Sei lá. Eu também não conheço ninguém. Entendeu? Aí, agora vem esses jogos. Agora a Copa começou, aí o pessoal tá comemorando aí que vai Marrocos. Pô, isso é Espanha. Quero mais Eu também gostaria de muito clássico. Eu também. Vem Espanha e Portugal, hein, Cabral? No sabadão, eu vou dar aula em Argentina e Holanda. Marrocos não foi nenhum gol de pênalti. Acabou. Agora, Argentina... Hein? Sábado vai ser sábado eu trabalho de manhã, paro pra ver o jogo, depois tem o Marcos e vou dar aula... Não, na sexta. Sexta, desculpa. Sexta. Eu vou Filipão, dar aula... aula... no Brasil, que é mais sexta. No meio do jogo, Espanha e Mas na boa, se for ver, não teve... Agora não teve muita zebra, Passou Brasil... Passou Croácia, passou Holanda, Argentina, Inglaterra, França e só agora o Marrocos. Mas todos os outros meio que deu... só foi essa zebra. Agora, você sabe que você liga às vezes nos programas... É engraçado, você liga nesses programas mesa redonda, esportivo e tal, eles começam a falar de política, eles falam cada besteira, uma atrás da outra. Então, a gente pode falar de futebol também, entendeu? Que a gente não fala besteira. Sabe o que eu tô me amarrando de ver? Casé, maluco. Entendeu? Casemiro lá, tô vendo direto por ele. O Casemiro? E você sabe que é estatística, né? O Casemiro é o único nas Copas que transmite jogo e joga e faz gol também. É o único. Não é o mesmo, né, Cabral? O Casemiro é outro que você tá falando. O Richarlison, Cabral, ele mudou, ele tá loiro, ele era moreno, ficou loirinho. Volta aqui, Cabral. Por quê, Cabral? O Cabral foi embora porque ele não gostou da estatística. Não gostou da estatística. Puxa vida. Olha só. Bom, mas é isso. Pessoal do esporte, quando fala sobre economia e política, acaba uma barbaridade muita atrás coisa com coisa. Agora eles também andaram falando, mas eles falaram que tem um aí que é um chato, falou que a Coreia era uma potência, apavoraria o Brasil. Foi o... Não, nem é. Foi aquele rapaz lá. Chato. Quem, meu Deus? Eu nem vi quem foi. Enfim.
Eu vou fazer uma piada que... Fala. Tem um... Amanhã não tem jogo nenhum. Amanhã e quinta Faz a não. piada que eu gosto, Filipão. É? Você quer furar um balão? Eu quero. Não, o Juca que fure. Eu não vou furar, não. Eu não furo o balão, mas o Juca que fure. O Juca que fure. É intervalo agora? Cabral nunca mais vai voltar. Gente, Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer então um rápido intervalo para o Cabral se recompor, para o Cabral tomar uma água também. Mas continua com a gente, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essas movimentações do mercado financeiro e prometo que o Cabral não vai fazer mais piada. Valeu? Fica com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, BMC Market ao vivo, nessa terça-feira, 6 de dezembro. Seguimos aqui com a nossa programação, os principais destaques do mercado financeiro, os principais destaques aqui da economia e da política. São 2 horas e 52 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Alexandre Cabral e o Alan Gani, que o Cabral foi embora, né? Voltou, já respirou, já... Uma piada muito boa essa. Adorou a piada. Você pensou na hora ou você conhecia essa? Não, essa eu conhecia. Boa essa. O Cabral não riu da piada, né? O Damon riu. Muito ruim. O Damon riu. Cabral, não pode falar essas coisas. Você não riu, mas o Damon riu. Bom. É muito ruim, mas fala, minha filha se amarra, eu vou contar isso tudo pra ela. O Cabral não faria essa piada. Mas o Beth faria. O Beth faria, o Reginaldo faria também. O Marcelo faria. Cabral! Malene, come no esporro, Malene. Cabral, me disseram aqui no ponto que a Espanha perdeu pênalti pra caramba, e aí eu queria saber, numa cobrança de pênalti Espanha e Japão, quem que levaria melhor? Ia ficar pra mais infinito, ia bater pra outra pênalti Copa até ainda. em 2026. Exatamente, ia pra outra Copa, ou depois de um tempo ia fazer. A Polônia se classificou no cartão amarelo, né? Na primeira fase. Na primeira fase. Porque o resultado do jogo é igual, quantidade de gol tomado, quantidade de gol, tudo. Aí o que a Polônia conseguiu para a segunda fase é que ela tomou menos cartão amarelo do que o Equador, eu acho. Aí ela foi para outra fase. Você vê, cartão amarelo colocando... Então é assim, pênalti infinito. Como diz o Alan Gani, conhecedor do esporte bretão, pênalti é loteria, né? Então, o Gani... falou loteria. O Gani inventou essa frase. O pessoal elogiou aqui. Nunca a gente tinha ouvido. O Gani falou isso agora há pouco. Falei, o pênalti é loteria. Mas e o pessoal falou, nossa, não tinha pensado nisso. E o pessoal aqui no chat falou que a gente comenta muito bem sobre futebol. Sobre futebol. Futebol. Tá. Você viu que quantos gols tiveram no jogo da seleção? 4. 5, né? 4-1, tá? 4-1. Do Brasil, 4. Então. Quantos do Flamengo?
Do Flamengo? Nenhum, porque Vinícius foi o Brasil Júnior que e ganhou. Paquetá. É brincadeira. Você sabe quanto aqueles dois Tá no renderam Flamengo pro ainda? Flamengo? Eu achei que já tinham saído. Sabe quanto os dois já renderam pro Flamengo? Uma grana. Não acabou tudo, mas Uma já grana. renderam. Chuta. Somados. Não, sei. alguns milhões. 80 milhões de euros. Somados. De euros. Faz Só vezes que tem cinco. uma outra cláusula. Se ele for, o Vinícius Júnior, for revendido até um prazo tal, que está nesse prazo para algum outro time, ainda tem um pedaço para beliscar. Por isso que o Flamengo é isso. Esses dois jogadores, mas... putz, o cara que foi campeão da Libertadores de Genoa, esqueci o nome dele, Ranieri, eu Ranieri. acho. Esses três é a base do Flamengo ser o que é potência. Porque o Flamengo do nada recebeu 100 milhões de euros. Imagina, 500 milhões de reais limpo na mão para comprar jogador. Por isso que virou essa potência dos últimos anos. É a base do Flamengo, é só para fazer caixa. Faz sentido. O Santos também faz isso, mas o Santos é uma draga, só pode ser gestão, né? Sim. Porque o Santos faz a mesma coisa, igual o Flamengo. É time mas olha a formador. draga, maluco, do É Santos. time formador. Mas cadê? Onde vai parar a grana? É uma curiosidade que eu tenho. O Santos é igualzinho, forma gente, vende 10 milhões, 15, 20 e o Santos eternamente draga. É que tem uma questão, né? O Santos, todos os times brasileiros, né, pagam muito, muito de rescisão contratual, principalmente para treinador, né? Fica 1, 2 meses com o cara, rescinde o contrato e joga lá para frente. São Paulo tá fazendo isso absurdamente. Tá pagando o Daniel Alves até hoje. Grande jogador. Do Daniel Alves, que ontem quase fez Quase um gol a lá golaço. Pombo. A lá Pombo. Mandou um voleio ali. Jogadorzaço. São muito mais Rodilindo. Rodilindo naquela lateral ali, avançado. Maluco, era só cruzamento na cabeça pro Charlisson ou pro Pedro. Faltou Rodilindo na lateral direita. Olha, o Silvio falou um negócio aqui que me acendeu um insight aqui, que os times de futebol parecem alguns governos, né? Que não é o dinheiro deles, gasta de qualquer jeito e faz dívida para o próximo presidente, o próximo governo, o próximo líder do time. Tem um quadrante que é tudo bem mais. legal sobre isso. Como é que é? Quando você gasta o seu dinheiro, você age com muito mais responsabilidade. Quando te dão carta branca para você gastar o dinheiro do outro, você age... Mas tinham mais 2 variações que eu não estou lembrado. Aí você age com bem menos responsabilidade. Vou atrás das variações, né, que tem. Mas é lógico, quando você gasta o teu, você fica muito mais responsável. Sim. Por isso que Cabral ensina as meninas desde cedo o valor da grana Essa semana... para elas não gastarem aleatoriamente. a gente está gravando alguns vídeos, né? Aí gravamos um vídeo essa semana explicando para elas que elas fazem. Elas, a partir desde o dia 5, tem R$80 de mesada. Tá boa essa mesada, hein? Só que R$30 elas têm que investir e 50 elas podem consumir. Mas se quiser investir, pode. Tá. Então a gente mostrou para elas para comprar ação. Só que com R$30, aí elas já têm ação sem saber. Então a gente está zerando a cabeça delas sem contar passado. Elas não sabem que elas têm NTNB, que elas têm ação e etc. Aí colocamos Itaúsa, porque Itaúsa é 8,70. Então elas compraram 3 Itaúsas. Aí perguntar por que comprar Itaúsa? Aí a gente andando no Santos, tá vendo esse banco aqui? Esse banco é Itaú. Independente de dar resultado 10 anos, não vem com EV, EBITDA, dívida interna, EVA, não vem. 10 anos. Não vem. Tá vendo esse banco aqui? Ele não tá cheio, tá? Tem que fazer coisa básica. Então provavelmente é que ele tem muito cliente. Se ele tem muito cliente, ele ganha dinheiro. Se ele ganhar dinheiro e não ficar todo mundo feliz, fica. Vamos ser sócio dele? Pai, gostei. Então vamos comprar só 3 quantidades, é bem pouquinho para vocês aprenderem, tá bom. Então 3 quantidades de Itaúsa para cada uma, para poder saber que aquilo ali vai dar resultado. E Itaúsa não é uma ação de muita emoção. Então tá ali, se der dinheiro ganha, quando pagar dividendos, aí o mês que vem vai ser fundo imobiliário. Elas já aplicam, mas sem saber. Agora elas vão aplicar em fundo imobiliário. Você vai passear no shopping de com shopping elas? que a gente frequenta, mesmo o fundo não sendo tão bom, para elas terem a noção. Tá vendo esse shopping? Não tem o estacionamento? Olha aqui o estacionamento, o que aparece no papel, ó. A Aliança, olha o nome do fundo imobiliário, olha o que tem no fundo imobiliário. Então, se o estacionamento, o shopping estiver cheio, vocês vão ganhar dinheiro. Aí vai botando o mercado financeiro na cabeça.
É isso, Cabral. Tá gravando vídeo? Tô gravando tá vídeo, deixando tudo pra ela aí? está sendo gravado vídeo. Mas você tá é público? Vou lançar um canal. Ah, aí sim, hein? Muito bom. E também tem uns chatos aí que gosta de falar, né? Mas tem ação a 8, que é caro. Tem ação a 90, que é barato. Meu Deus, a gente não sabe o que é ver bit da povo. Não, ninguém escreveu no chat. Eu tô falando que, em geral, tem uns chatos Sempre tem chato. que gosta de pegar o pelo no ovo. E, por exemplo, você pode falar pra mim que a Vale é 1000 vezes melhor do que a Itaúsa, mas elas não veem a Vale. Elas não têm condições ainda de interpretar uma ação que elas não encostem. Isso, lógico. Não vou botar pra elas Vale. Cara. Suzano. Suzano ainda tem o papel, mas a Vale o quê? Os Minas, os Minas esse minério de ferro? Dinheiro. Como é que eu vou botar isso pra ela, mano? Não tem como. Mas tem chato. Você vai num churrasco e fala assim, o juro real, mais ou menos, no Brasil, inflação de 6, né? Pré, 13, 7. Não. Porque a conta não é assim. Ele pega um papel 1 mais 13% dividido por 1 mais. Puta vida. Eu sei, é uma aproximação, né? Mas fala, eu tô num churrasco, eu não tô no... Mas chato tem. Eu não tô na prova. Lugar. Pô, que é isso. Por falar em chato. Mas enfim. Caramba. Olhei aqui, enfim. O quê? Cadê o maluco? O maluco não tá aqui hoje. Então, por falar. Não, ele é espanhol, deve tá chorando. Por falar. Ô, Cabral, acho que é importante aqui, o Guilherme falou que ele tem filha pequena também. Imposto de renda faz individual, quando faz individual, mas ela ainda continua independente. Porque elas não têm renda, né? Você então, declara ela individual? Declara, mas elas ainda como dependentes, só para dizer que tem ações. Imagina, coitada, se você fizer cair na malha fina, Gani. No próprio... Vixe, Guilherme, se você fizer na sua própria conta, tem um local que não está aceitando criança. Tem uma corretora que não está aceitando. Então, ela está fazendo o meu dinheiro, mas eu faço separado. Tá. Então, para elas verem separado a minha linha da linha delas. E a outra faz com minha esposa só para poder ficar em dois ambientes. Justo. Pessoal... já sabe, começa já a fazer isso pra Melissa, pô. Melissa já tá começando já no mundo. Mesmo sem entender. Melissa vai ser gente boníssima. Vai contar piada ruim também, não, né? Claro. Vai aprender com o pai. Ela já nasceu corintiana, né? Putz, eu vou ser bloqueado. Não, ela nasceu no dia bom, o Gani vai falar isso, mas nasceu corintiana mesmo, viu, Cabral? Não tem... Não tem dente, analfabeto. Não sabe escrever. Exatamente. Aqui não, eu vou te defender. Se alguém te censurar, eu vou te defender. Ela é filha da Zona Leste, Cabral. E chora. Que humor chato que ficou hoje. Bom, vamos... Considerações finais aí. Alan Gani, último dia de Copa antes das quartas de final com o Brasil. Porque último dia de oitavas. Quinta e quarta não tem jogo. Vamos falar aqui hoje, hein, de consideração final. Leilão de NTNB foi bom, mas foi bom em volume, mas ruim em taxa. No meio do caos foi bom, mas poderia ter sido melhor. Boa. Esqueçam as firulas, as filigranas, os nomes. Aumentou agora o limite, não é mais teto, tirou do teto. No final das contas, é tudo aumento do gasto público e isso é muito ruim. Então, resumindo, você não é corno, você agora tem um sócio. É isso, acabou. É a mesma coisa. E com essa, encerramos o nosso marketing de hoje. Valeu, Cabral, valeu, Gani, forte abraço, até amanhã. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, obrigado por estar todas as tardes aqui com a gente. Vocês ficam agora, você com dinheiro, com o Rafael Pasquarelli, com o Felipe Ferreira também aqui com a gente. Forte abraço, eu volto amanhã a partir das 2. Tchau, tchau.